Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do MedEdcast. Hoje, nossa convidada, Camila Silveira. Camila, doutora em Educação para a Ciência, atualmente professora docente do Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná. Atua em ensino, pesquisa e extensão, trabalhando com divulgação para a ciência, mulheres na ciência, educação em museu e também faz toda a parte de relação de ciência e arte. Obrigada, Camila, por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. É um prazer enorme ter você hoje para a nossa conversa. Obrigada, gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Oi, Camila, tudo bem? Então, faço das palavras da Bia as minhas. É uma alegria enorme te receber aqui com esse monte de material, com esse trabalho lindo que tu faz sobre a divulgação da ciência, de diversas maneiras, né? Porque tu promove isso de maneiras diversificadas. Então, a gente estava conversando sobre a pauta, a Bia me contando, mostrando um pouco do teu trabalho. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade, ser do teu trabalho, teus compromissos durante a semana e vir aqui contar um pouco do que tu faz para promover a ciência. E eu gostaria que tu falasse, nós gostaríamos, né, que tu falasse um pouco sobre a tua história, porque não tem como falar da Camila hoje sem falar da Camila um pouquinho, como ela chegou até aqui. Maravilha. Então, dizer que estou bem feliz, gente, de estar aqui com vocês para falar desse tema que eu gosto muito e que tem, de fato, uma relação com a minha história de vida, com a minha trajetória de vida. Eu gosto sempre de fazer essa relação e de situar de onde é que eu vim e por que eu escolho trabalhar com esse tema e porque hoje eu faço o que eu faço. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade que chama Barretos, mas fiquei até lá apenas até os 2 anos de idade e me mudei para uma cidade que é uma cidade que eu coloco como um marco muito importante na minha trajetória, que é também uma cidade do interior de São Paulo, que chama Sertãozinho, e que fica ali perto de Ribeirão Preto, para quem, né, de repente, tem uma cidade maior aí como referência, mais conhecida. Foi nessa cidade onde eu tive a oportunidade de estudar numa escola pública. Eu estudei a vida toda em escola pública e a minha trajetória é marcada por isso, e eu falo isso porque dá para entender também o que eu faço hoje tem muito relação com essa minha trajetória na educação pública. Então, nessa escola de educação básica, eu tive a oportunidade de ter excelentes professoras e professores que me oportunizaram muitas experiências de vida e de conhecimento. Nessa escola, eu tive a oportunidade, quando eu estava na 5ª série, até contei essa história numa outra oportunidade que tive aqui com a Bia, de visitar um museu no interior de São Paulo, na cidade de Brodowski, a Casa de Portinari, um museu que é um museu de referência, por meio das aulas de artes que eu tinha na escola. E quando eu fiz essa visita, que foi a primeira visita que eu fiz ao museu, porque eu venho de uma família que a gente não tinha essa oportunidade, não tinha essa experiência, né, por conta das questões econômicas, e eu tive, então, com a escola, essa primeira experiência de visitar um museu, e foi esse museu lá em Brodowski, a Casa de Portinari, né? E com essa visita, eu fiquei muito encantada, muito emocionada. Eu estava na 5ª série, me lembro até hoje com muita emoção quando eu falo sobre isso. E essa visita, ela foi marcante para mim, né? Então, eu sempre me emociono quando eu falo sobre, né? Quando eu falo sobre isso. Na 5ª série, cara. Na 5ª série. Na 5ª série. Ensino fundamental ainda. Fundamental. Na época era 5ª série, né? Hoje já mudou, né? E com essa visita, a gente foi na escola trabalhando com muitas questões envolvendo a arte e envolvendo outros campos de conhecimento. Então, eu tinha uma escola que essas professoras e professores oportunizavam muito essas experiências de articulação com as várias disciplinas. Era, de fato, uma escola com uma proposta bastante inovadora já naquela época, muito do que a gente fala hoje de interdisciplinaridade, de contextualização, enfim, eu tinha naquela escola, naquela oportunidade. Isso foi me marcando profundamente, essas discussões, o incentivo, o trabalho que a gente tinha com ciências, com arte, durante a escola de ensino fundamental. Chegou a época de ir para o ensino médio, eu precisei mudar de escola, ainda lá nessa cidade, em Sertãozinho. E eu tive que mudar porque a escola só oferecia o ensino fundamental na época, e eu me mudei para uma escola de ensino médio, também pública, onde lá também eu tive a felicidade e a sorte de ter professoras e professores maravilhosos, inspiradoras e inspiradores. E continuei tendo muito incentivo para estudar, para ter as minhas perguntas
sendo respondidas, porque eu tinha uma série de curiosidades, enfim. E era na escola onde eu tinha a oportunidade de ter acesso a isso. Era na escola onde eu tinha a oportunidade de ter contato com livros que eu não tinha em casa. Era na escola que eu tinha a oportunidade de visitar lugares que eu não tinha oportunidade por meio da família. E isso continuou na minha trajetória durante o ensino médio. E nessas experiências todas, eu fui, então, tomando contato com várias profissões. A gente tinha uma escola que oportunizava visitação a feiras de cursos e profissões, onde a gente conversava com profissionais de várias áreas, enfim. E aí eu fui me interessando por várias coisas, né? E aí eu defini que eu queria fazer universidade. Estava ali no ensino médio, no momento onde a gente tinha já que tomar algumas decisões nesse sentido, né, de estudos, enfim. E fui incentivada, então, pelas professoras e professores. E visitando essas feiras de cursos, eu fui percebendo que eu tinha um interesse muito grande e fui despertando, assim, um interesse muito grande pela química. E aí, por que pela química, né? Porque conversando com esses profissionais que a gente visitava ali, né, nessas feiras, eu fui vendo que com a química eu tinha possibilidade de fazer trabalhos com várias outras áreas do conhecimento, que a química era uma área ali de interface, que dialogava com muita coisa. E aí eu me senti um pouco mais segura de tomar essa decisão, porque eu gostava de muita coisa. Na escola eu adorava várias disciplinas, né? Gostava de ciências, gostava de artes, enfim. Tinha uma paixão por várias disciplinas e gostava muito de estudar. Acho que esse é um marco muito forte da minha identidade, né? Gostar de estudar, ser uma pessoa muito curiosa. Então, desde de pequena, sou muito curiosa. E a educação, para mim, era um caminho para chegar em todas essas, né? Essas possibilidades, né, que eu estava ali traçando. E aí, então, a escola me deu incentivo desde o começo. Então, eu comentei que eu venho de uma família, né, era uma estudante ali em situação de vulnerabilidade social. E a minha escola, então, me oportunizou, a minha diretora da época da escola, sabendo do meu interesse, eu tinha um desempenho acadêmico que se destacava. Essa diretora da minha escola, ela sabia que eu queria fazer química, né? E ela me deu a inscrição, a isenção do exame vestibular da Universidade Estadual Paulista, que era a Unesp. E aí tem um parênteses muito bonito nessa minha história, para além de já ser muito bonito a diretora me chamar e dar a isenção para o exame vestibular. Quando eu tinha visitado uma dessas feiras de cursos e profissões, eu tinha já me encantado ali com a química, estava me encaminhando para isso, e eu peguei um folhetinho do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Trouxe para casa, né? Camila, né, adolescente ali. Trago para casa esse folheto e coloquei no meu caderno onde eu estudava, né? Então, deixei ele ali do lado do meu caderno onde eu estudava, enfim. E eu falava assim, eu vou estudar aqui. Né? Vou estudar no Instituto de Química da Unesp. E aí deixava lá o folhetinho, que inclusive eu lembro até hoje, tinha a fachada assim, do Instituto de Química, enfim. E aí, então, eu fui prestar o vestibular para Química. E aí eu fui aprovada no vestibular. Essa isenção que a diretora da escola me deu era para um programa que a Unesp tinha na época para incentivar a formação de professoras e professores de química. Então, era para o curso de licenciatura. Eu tinha inicialmente uma ideia de que eu queria fazer química, mas eu não entendia muito bem qual que era a diferença de bacharelado e licenciatura. E eu achava que eu estava me encaminhando mais para um trabalho de bacharelado. Ok, né? Mas aí ganhei isenção e fui para a licenciatura, curso noturno lá na Unesp de Araraquara, no Instituto de Química. Quando eu chego lá, por ser uma estudante em situação de vulnerabilidade social, eu ganho uma bolsa, né? Eu me inscrevo no processo seletivo e ganho uma bolsa, onde eu tinha que escolher, para ter essa bolsa, escolher um projeto que eu poderia trabalhar, né? Para receber aquele valor mensal da bolsa. E aí, das opções que eu tinha, eu escolhi trabalhar em um espaço de divulgação científica, por isso que chega no que eu faço hoje, né? Um espaço de divulgação científica, um museu de ciências da universidade, do Instituto de Química ali da Unesp, onde tinha exposições de várias áreas da ciência. E aí volta lá com a minha infância, da menina que gostava de várias coisas. Então, era um espaço que tinha divulgação de química, de física, de astronomia, de geologia, enfim. Matemática, várias exposições, um espaço interativo e tal, onde eu ia trabalhar atendendo o público que visitava esse museu, em especial estudantes,
majoritariamente estudantes de escolas públicas também, que conectava com a minha trajetória. E eu começo, então, a trabalhar desde o meu primeiro ano da graduação, no ano de 2001, nesse espaço. E é aí que eu começo, então, a ter um contato mais próximo com a divulgação científica, que é o que eu faço hoje, em um espaço de museu, que era o espaço que eu trabalhava desde então, e é o que hoje eu estudo, é o meu campo de especialidade, a divulgação científica em museus. E aí, museus acaba sendo muito, né, feliz para mim até hoje trabalhar com isso, porque se conecta lá com aquela primeira experiência que eu tive como criança, lá na 5ª série, de ter visitado um museu e de ver como aquilo tem o potencial para transformar a percepção de mundo da gente, né? De fato, abre possibilidades, abre janelas, outras perspectivas, até para aquelas pessoas que, de repente, nunca nem imaginaram que aquilo pudesse existir, né? Então, isso para mim é muito forte, é muito caro. E desde que eu decidi me tornar professora na universidade, que isso vai caminhando ali com a minha trajetória e como é que eu vou percebendo o papel social que eu podia desempenhar, eu trago isso também muito forte, né? A necessidade, a importância e a relevância de eu manter trabalhos com a educação básica e com a educação pública em especial. Meu Deus. E você sabe, Camila, eu já falei isso para você porque a gente se conheceu num evento que era Mulheres para a Ciência, né? E foi tão legal, assim, que a primeira vez que você contou essa história, que eu estava presente, eu falei, nossa, parece muito com o meu início da minha trajetória. Porque eu também comecei num museu. Na verdade, eu não era tão focada em divulgação científica, porque não sabia que tinha essa relação. Que eu acho que é isso, você meio que entra no curso, né? Eu entrei nas ciências biológicas, meio sem saber muito o que eu queria. Vou para onde, o que eu faço agora. Eu só queria saber de fazer um estágio. Você trabalhou no Museu de Ciências ali, né? E aí eu trabalhei no Museu de Ciências Naturais do Centro Politécnico, ali no setor de Ciências Biológicas. Um lugar maravilhoso. E eu fiquei ali exatamente fazendo isso. Pegando escolas públicas que vinham fazer a visitação do ensino fundamental e ensino médio, e a gente fazia as visitas, só que a gente também era responsável por organizar essa visita. E assim, eu tenho uma lembrança, igual você falou, tem professores inspiradores, né? O diretor do museu, na época, que era o Euclides Fontoura, que agora, infelizmente, faleceu, né? Falecido professor Euclides, ele foi muito importante na minha trajetória, porque eu fui para a educação porque eu me apaixonei pelo que eu fazia lá no museu. E ele sempre falava assim pra gente, vocês precisam sair da caixinha, a gente não pode ser sempre a mesma coisa, vocês não podem fazer a exposição sempre pensando numa única via, tenta fazer o contrário, começa do outro lado, sai da caixinha, pensa, porque isso é divulgação científica, é você falar de tudo. E aí foi tão legal, assim, quando você me contou essa história, que eu falei, nossa, que legal, tem mais gente que trabalha com isso. E você sabe, Camila, eu vou até já adiantar, a Camila, ela fez uma exposição, e essa exposição vai, inclusive, agora para a Associação Médica do Paraná. Isso. Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente? Posso sim. É uma atividade também que foi muito bacana da gente desenvolver. Por conta desses projetos que a gente faz, de investigar museus que tem acervo de ciência, enfim. A gente estava desenvolvendo um projeto em parceria com o Museu da História da Medicina do Paraná, que fica ali na Santa Casa. Um museu que foi aberto ao público naquele espaço no ano de 2019, então um museu bastante recente. E nesse trabalho em parceria, lá no finalzinho de 2019, comecinho de 2020, acompanhando as visitas que aconteciam naquele museu, me chamou a atenção um aspecto que era a informação que o museu tinha um microscópio que pertenceu à primeira médica formada no Paraná, a doutora Maria Falce, né? E essa informação ela era falada durante a mediação. O público visitava, enfim, em uma das salas, a mediadora ou o mediador que estivesse ali fazendo o trabalho comentava sobre isso e mostrava o microscópio. Mas aí não tinha nada ali que enfatizasse, que falasse sobre a importância da Maria Falce. O que a gente vai começando a perceber quando a gente pesquisa esse assunto das mulheres cientistas, enfim, que tem esse apagamento, muitas vezes intencional ao longo da história, né? E a gente, então, tinha esse incômodo ali. Então, a gente precisava fazer alguma coisa. Conversando com a equipe do museu, a equipe também tinha já essa intenção e esse interesse de dar destaque, visibilidade para essa mulher tão importante, que foi a doutora Maria Falce. Então, a gente começa as conversas naquele instante. Só que vem a pandemia, 2020,
o museu fica fechado, até porque é um museu que fica dentro do hospital, né? Então o museu fica fechado assim como os outros, 21 também, e ele retorna no ano de 2022. Assim que ele retorna, a gente volta a ter as nossas conversas e aí a gente decide. Então, vamos fazer um trabalho sobre a doutora Maria Falsi. E a gente brinca assim que a gente nunca entra para fazer uma coisa assim, porque a gente começou conversando, vamos fazer um banner aqui, um material para complementar essa informação do microscópio e falar quem foi a doutora Maria Falsi. Enfim, começou com essa ideia. Já lá na exposição que existia, colocar do lado do microscópio. Mas aí, como eu disse, a gente vai se empolgando. E a gente chegou com o projeto e com a proposta, então, de fazer uma exposição inteira, uma exposição temática, uma exposição temporária para o museu sobre a doutora Maria Falsi de Macedo. Então, a gente começa a estruturar uma equipe por meio de um projeto que a gente tem na Universidade Federal do Paraná, que chama Meninas e Mulheres nas Ciências. Esse projeto ele tem como objetivo incentivar a participação de meninas e de mulheres no campo científico, porque a gente sabe que até hoje nós somos subrepresentadas. De maneira geral, no campo científico, em algumas áreas isso se acentua, né? Nossa, então, demais, né? Tem áreas como as ciências exatas, as tecnologias, engenharias, onde nós somos uma parcela, um número muitíssimo baixo, muitíssimo pequeno, e fora todas as outras questões aí de violências de gênero que estão envolvidas nesse cenário. Então, a gente começa com essa equipe do Meninas e Mulheres e com a equipe do museu a pesquisar no próprio acervo do museu, em documentos da Santa Casa, documentos do museu, informações a respeito da doutora Maria Falsi. E aí a gente começa a achar coisas muito interessantes. A doutora Maria Falsi, ela foi, então, a primeira médica formada no Paraná, a primeira professora catedrática do Brasil, e ela foi também a responsável por fundar o primeiro laboratório de análises clínicas privado do estado do Paraná, além de ter feito um trabalho pioneiro de acolher estudantes que vinham estudar medicina aqui na cidade de Curitiba e várias outras coisas que depois, se tiver um tempinho, a gente pode conversar a respeito. Mas aí, então, a gente começou esse trabalho e fomos montando uma narrativa que pudesse depois ser apresentada para o público para que as pessoas entendessem a relevância e a importância dessa mulher, que foi professora, além de ter se formado como a primeira mulher médica no Paraná e ter sido a primeira professora catedrática do Brasil. Ela se forma na primeira turma de medicina da Universidade Federal do Paraná, que ainda nem tinha esse nome, né? Era a Universidade do Paraná. Ela entra em 1914 no curso. Gente, mas do desenterro. Exatamente, né? E se forma, então, nessa primeira turma, né? Ingressa em 1914 e se forma em 1919, a única mulher da turma. Sofre uma situação muito forte de preconceito. Nós localizamos entrevistas que ela concedeu para alguns jornais na época, em que ela dizia que as mães das meninas da época, né, daquele período, não deixavam as suas filhas terem amizade com a Maria Falsi, porque ela estava estudando medicina. Então, ela estava frequentando um local que era só de homens, né, de circulação de homens, de predomínio masculino, e porque ela estudava medicina e tinha contato com corpos nus. Então, ela era uma pessoa que não era apropriada para suas filhas terem amizade, né? Terem contato. Então, ela vai contando muito isso na sua trajetória. Fora o preconceito dentro do curso, né? Fora o preconceito dentro do curso. Totalmente masculino. Ela era a única aluna, né? Tinha aulas só com professores. Enfim, todo o cenário que a gente já... Se hoje já é difícil, a gente consegue, né, perceber, e a gente vive muitas dificuldades sendo mulher nesse espaço, e na sociedade de maneira geral, a gente consegue dimensionar e pensar como é que era lá em 1914, quando ela decide estudar medicina, sendo a única, né? Enfim, tudo que ela deve ter passado nessa sua experiência. Mas aí, então, ela se forma nessa primeira turma, começa ainda, enquanto acadêmica, a trabalhar ali na Santa Casa e vai desenvolvendo uma habilidade muito grande com o trabalho em análises clínicas, no laboratório de pesquisas clínicas. E isso vai refletir depois na criação do laboratório que eu mencionei, do primeiro laboratório privado. Inclusive, esse laboratório ele existe até hoje. É um laboratório que tem mais de 100 anos. As pessoas conhecem esse laboratório como Frischmann Eisinger. Esse laboratório, originalmente, foi o laboratório fundado pela Maria Falsi de Macedo, né?
e que depois foi deixada para sua pupila, a Fanny Frischmann, que se casa com o Oscar Eisinger. E daí E fica aí Frischmann-Eisinger. vira Frischmann-Eisinger. Mas que né? busca, Então, hein? Gente. Ela, além de criar esse laboratório com a finalidade ali dos trabalhos de pesquisas clínicas, de análises clínicas, ela também tinha esse espaço como espaço para abrigar as alunas de medicina e de farmácia para desenvolverem o seu saber profissional, porque naquela época as estudantes desses cursos elas não tinham um local para se desenvolver profissionalmente, para estagiar, para trabalhar. Então tem também esse papel muito importante. Isso acontece na trajetória toda da Maria False, a preocupação que ela tinha de acolher as meninas, né, as mulheres que vinham para estudar medicina e estudar farmácia. Ela, em 1928, ela presta o concurso para professora catedrática para a universidade, para ser professora, digamos assim, oficialmente, né, tomar posse de um cargo na universidade, porque ela já atuava como professora contratada no curso de medicina e de farmácia da universidade. E ela fica como professora, ela passa no concurso em 1928, toma posse em 1929. E o que chama atenção nesse concurso é que ela foi aprovada com 9,9, porque não era aceitável uma mulher ser aprovada com nota 10. Né? Então, isso também, a gente tem registros ali, vai nos chamando muita atenção, porque sempre que a gente vai buscar informações sobre ela, a gente acha essa menção de que ela era muito competente, muito estudiosa, muito inteligente, enfim, mas vai sempre tendo, né, essas barreiras que nós mulheres encontramos. E aí, então, em 29, ela se torna professora catedrática na universidade, uma professora de química, né, e aí tem uma relação também com a minha trajetória, né? Ela era uma professora de química orgânica e biológica, ou química médica, esse nome foi modificando ao longo do tempo, e hoje seria o que a gente chama de bioquímica, no curso de medicina, e lecionou também no curso de farmácia. Ela foi docente até os 70 anos de idade, então ela trabalhou até o limite, né? Ela só saiu por conta da aposentadoria, formou centenas de pessoas no curso de medicina e de farmácia. Uma professora muito querida, a gente acha muitos relatos, encontramos muitos documentos de homenagens que ela recebeu de turmas da medicina e da farmácia ao longo de toda a sua trajetória, muito dedicada. E tem outras curiosidades que, de repente, a gente um dia pode até marcar um bate-papo para falar especificamente sobre Maria False, porque se eu começar a entrar em pormenores aqui, a gente vai passar a conversa falando só de Maria False. Não. E assim, te ouvir é encantador. Sim. Né? É encantador te ouvir, porque eu tô aprendendo muito. Eu tô, meu Deus, que coisa mais linda esse trabalho. A gente vai se envolvendo, né? Então, a gente passou por um processo que a gente iniciou as pesquisas de campo nos documentos históricos, e aí isso envolve o trabalho desde lá, mexer nos documentos institucionais da Santa Casa, da universidade, de outros espaços que a Maria False frequentou, e espaços de memória, de preservação de memória e acervo da cidade de Curitiba. Esse processo todo vai fazendo com que a gente vá se encantando, se envolvendo, e ele começa lá em março de 2022. E a gente inaugura a exposição no Dia da Médica e do Médico, em 18 de outubro. Então, foi um processo bastante intenso e a gente foi descobrindo muitas coisas nesse caminhar. A gente fez um trabalho em um espaço de tempo relativamente pequeno para que a gente pudesse começar a pesquisa em março, inaugurar uma exposição em outubro e a gente pensar em toda a expografia, como é que a gente ia expor o material, enfim. E se vocês tiverem a oportunidade de visitar a exposição, vão ver que a gente conseguiu reunir coisas muito preciosas. Encontramos algumas fotografias, documentos que pertenceram a ela, as suas teses originais, documentos de 1910, ali, 14, 19, 28, 29, tem documentos de todo esse período. Encontramos jornais que falam desde a Maria False, lá em 1905, como estudante do que hoje é a escola básica, e como é que era o desempenho dela acadêmico na escola. Então, a gente tem tudo isso na exposição, um material que ficou bastante rico e bastante interessante. E a exposição ela recebeu um público também bastante diversificado. O Museu da História da Medicina do Paraná
Ele tem uma tradição de receber pessoas do curso da área de saúde, pessoas da medicina, pessoas da enfermagem. Mas com a exposição da Maria False, também outras pessoas que não visitavam antes esse museu passaram a visitar por conta do interesse de conhecer essa mulher pioneira, tão protagonista, curitibana. Nasceu aqui em Curitiba, faleceu aqui em Curitiba, e que a gente sabe pouco a respeito dela, assim como de outras mulheres que foram tão importantes para a história da humanidade. Então, a gente quis dar esse destaque para ela. Então, a exposição ficou em cartaz até o aniversário da Santa Casa, agora este ano. E agora a gente está no processo de desmontar a exposição para levá-la para a Associação Médica do Paraná. Eu vou fazer uma pergunta, Bia. Eu tenho medo até de perguntar, porque eu estou com 2 curadoras de museu aqui. Isso foi uma partezinha da minha vida. Eu amo museu, né? Sou assim, todo mundo aqui ama, então. Então, mas eu não tenho essa expertise. A Bia, um pouco amadora, eu sei, ela não quer dizer, não quer se comparar, ela está sendo modesta, mas ela sabe um monte. Eu sempre, quando eu fico meio na dúvida, eu pergunto as coisas para ela. Tu sabe, lá na faculdade Pequeno Príncipe, a gente tem um curso de medicina, e no primeiro período do curso eles vão visitar o Museu de História da Medicina junto com a professora Leide Sanches. Então já está dentro do cronograma deles essa visita no primeiro período, no bloco de integração ensino-comunidade. Então, a gente também já está, né, já leva os nossos estudantes. E eu queria fazer uma pergunta para ti, bem leiga. Bem leiga. Que eu sei que ela manja muito também. Ela ama isso. Eu escuto ela dizendo, eu amo museu. Esses tempos eu viajei, ela tem que ir no museu, tem que ir ao museu. A gente não é tem assim. como não ir ao museu. A gente sempre indica. E assim, deve ser surreal o trabalho que vocês têm para compilar todos esses dados e organizar isso tudo. Tu deve ter uma equipe muito grande por trás, ou não sei também, né? Por trás disso, porque tu fez em muito pouco tempo. A gente teve uma equipe muito empenhada, muito envolvida. A gente, ao todo, estava com uma equipe de 8 pessoas, estudantes de graduação e de pós-graduação que trabalham na Meninas e Mulheres, nesse projeto que eu mencionei. E o trabalho, de fato, ele é muito árduo. Então, a gente tinha dias, e eu gosto de contar sobre isso, porque às vezes as pessoas veem a exposição pronta, né, e podem imaginar que foi super fácil, isso daí estava num local, assim, Maria False e tal. Eu não mencionei, mas o acervo majoritário da doutora Maria False, ele foi perdido. A família tinha o acervo armazenado num galpão, que esse galpão, em um determinado período, ele foi arrombado, e depois de um período esse galpão ele foi incendiado. Então, a maior parte do acervo da doutora Maria False nós já perdemos, né? E aí foi um grande desafio para a gente também, teve esse desafio adicional, que era encontrar o que restava de material a respeito dela. Então, a gente tinha momentos em que a gente entrava assim, nas salas com os acervos, com relatórios da Santa Casa, lá de 1910, 20, 30, 40, 50. Tinha dias que a gente vasculhava 500, 600 páginas por dia, abria caixas e caixas de documento, manuseava e não encontrava absolutamente nada. Como a gente não tem um registro sobre ela e não tem um acervo sobre a Maria False, a gente tinha que, de fato, abrir todas as caixas, todos os livros, todos os relatórios institucionais. Então, era um trabalho muitíssimo pesado, da gente passar assim, horas e horas e horas, né, de vários dias fazendo esse levantamento. Mas aí a gente foi... tinha dias que a gente saía muito mal, assim, porque era isso, né? 500, 600 páginas num dia, não achava uma linha a respeito da Maria False. Aí tinha dias que a gente decidia abrir uma caixinha de documentos que estava lá no cantinho, e aí a gente achava uma série de materiais que falavam a respeito dela, do trabalho, relatórios que ela fez, de exames que ela fez na Santa Casa, aulas, enfim. Conteúdos que ela lecionava na universidade, coisas muitíssimo interessantes, livros que pertenceram a ela, que faziam parte da biblioteca pessoal. Então, a gente foi encontrando em várias instituições, como eu mencionei. A gente precisou circular e fazer um trabalho nos acervos de várias instituições aqui da cidade de Curitiba para poder montar essa exposição. Então, não foi uma tarefa muito fácil. A gente contou muito também com familiares da doutora Maria False. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar um neto dela e um bisneto e uma prima dela.
E essas pessoas foram fundamentais, porque tinham ainda nas suas casas documentos e materiais, como, por exemplo, as teses originais, documentos dela, documentos de identidade, carteira profissional médica, que estavam guardados, esses documentos, com a família, e a família emprestou esse material para a gente, a máquina de escrever que foi dela, enfim. Tem, de fato, objetos muito, muito valiosos em exibição na exposição, e que nós conseguimos com essas pessoas, e conseguimos fechar uma narrativa que fizesse sentido, porque o tempo todo a gente estava com esse desafio. Será que a gente vai ter o material suficiente para montar uma exposição e para contar uma história? Porque não adiantava a gente... expor uma máquina, expor um microscópio. E aí, né? Que narrativa que a gente cria? Como é que a gente conta essa história? Como é que a gente sensibiliza o público? Porque a gente também tem esse trabalho. A gente quer envolver o público que está visitando a exposição, que as pessoas entendam, né? O olhinho igual o brilho nosso. Exatamente, né? Que as pessoas entendam aquilo que está ali, né? O valor de tudo aquilo, com esse encantamento mesmo. Então, foi um trabalho, não são muitas pessoas envolvidas na equipe, mas é de fato uma equipe muito comprometida, uma equipe muito apaixonada pelo trabalho que faz, porque era isso, tinha dias que a gente entrava nas salas e a gente estava ali, 2022, era o período que a gente estava retornando às atividades, no período ainda de pandemia, a gente muitas vezes tinha que estar lá dentro da Santa Casa, do hospital, então era um trabalho de bastante cuidado. Às vezes a gente passava ali dias sem poder, né, sair para comer, beber água, enfim, o tempo todo ali tomando muito cuidado, né, para que a gente pudesse se preservar também, preservar a nossa saúde e poder continuar fazendo o nosso trabalho. Mas no final deu tudo certo. Tem também episódios muitíssimo interessantes sobre os bastidores da exposição, que era assim, era para essa exposição acontecer. A gente às vezes tem algumas complicações, mas flui. Flui. Exatamente. É pra ser. Né? Exatamente. E aí aconteceu, a exposição ficou muito bonita, com, de fato, como eu mencionei, objetos muito interessantes, muito valiosos, e a gente recebeu pessoas muito diversas para visitar a exposição, e as pessoas puderam entender quem foi a doutora Maria Fauci, a professora, a médica, a cientista, essa mulher super pioneira, uma líder feminina, uma pessoa que trabalhou em prol também das pessoas em situação de vulnerabilidade social, tem esses registros muito fortes também da sua trajetória, do quanto ela era comprometida em ter um trabalho social. Então é uma figura, uma personalidade que vale muito a pena a gente conhecer. Uma personalidade atual, né? Super. Não, tudo bem. E esse projeto Meninas e Mulheres na Ciência, que você fala que teve esse episódio, né? Na verdade, essa construção dessa exposição, vocês também fazem muitas outras coisas, né? E uma das coisas é esse livro que a gente está até colocando aqui na mesa, que assim, eu ganhei de presente da Camila quando a gente se encontrou pela primeira vez. E eu sou apaixonada, porque eu achei assim, incrível esse trabalho da gente falar um pouco sobre mulheres cientistas. E aí vocês fizeram durante a pandemia esse Foi livro? durante a pandemia. Esse livro, então a gente já tinha o projeto Meninas e Mulheres nas Ciências, que ele é um projeto de extensão da UFPR, que tem como foco a educação e a divulgação científica para incentivar a participação de meninas e mulheres na ciência e para que as pessoas conheçam mulheres cientistas, porque, em geral, o nosso repertório é um repertório muito baixo sobre mulheres cientistas. A gente sabe pouquíssimos nomes, pouquíssimas histórias e biografias de mulheres cientistas. Então, o projeto ele tem esses grandes objetivos. E ele era um projeto que funcionava presencialmente, a gente ia para a escola, para espaço de grande circulação do público, e com a pandemia, assim como vários projetos e várias iniciativas, a gente teve que se reinventar. E aí nós estávamos ali, então, em março de 2020, comecinho da pandemia aqui no Brasil, e a gente começou a pensar o que a gente vai fazer para as nossas ações se manter. A gente tem que continuar com o projeto, ele é um projeto importante, necessário. E aí a gente, então, estava com pandemia acontecendo, o projeto que divulga mulheres, as pessoas com muitas curiosidades a respeito dos conhecimentos científicos envolvendo a pandemia de Covid-19, então curiosidades como por que, né, o álcool 70, por que, né, o distanciamento, o isolamento social, que se falava muito, muito nisso, como é que a gente pode entender o vírus, o que a gente precisa saber para pensar algum dia numa vacina, medicamento, enfim.
as questões científicas em torno da Covid-19 e do coronavírus. Então, a gente decidiu levantar esses assuntos científicos que estavam ali circulando na mídia e que era de interesse da população. Fizemos uma relação de conhecimentos científicos e começamos um processo de pesquisar mulheres cientistas que tiveram contribuição para o desenvolvimento desses conhecimentos científicos. Então, a gente estava ali, recentemente, a gente tinha tomado contato com um trabalho liderado pela doutora Esther Sabino e a Jaqueline Góes, do sequenciamento do genoma do novo coronavírus, um trabalho que tinha ganhado a mídia, né? Um trabalho que foi feito em tempo recorde, comparado com outros protocolos de pesquisa que tinha, né, sido divulgados. Então, a gente estava com pistas ali de mulheres que a gente poderia trazer para fazer essa discussão que a gente queria, mas também nos outros assuntos a gente precisou fazer um trabalho de pesquisa um pouco mais elaborado, porque as mulheres, como sempre, não estavam tão em evidência. Enfim, essa foi a motivação. Então, a gente fez o trabalho de listar os conhecimentos científicos e mulheres que se relacionavam com esses conhecimentos envolvendo o coronavírus. Pandemia, então, muitas pessoas em casa, ainda repensando a sua rotina e os seus cotidianos, aquelas pessoas que tinham a oportunidade de ficar em casa, estavam nessa situação de o que eu vou fazer, né, com muitas pessoas que tinham crianças em casa, filhas e filhos. Então, um convívio que não era parte da dinâmica de muitas famílias, né, de muitas pessoas. Então, juntando tudo isso, a gente falou, vamos fazer, então, um livro de passatempos. As pessoas estão querendo, assim, pensar o que elas vão fazer, né, ali com o seu tempo, nessa questão que era muito difícil para todo mundo, né? Então, a gente decidiu juntar tudo isso e fazer a comunicação desses conhecimentos científicos por meio da linguagem dos passatempos. Então, a gente começou produzindo textos sobre essas mulheres cientistas e com foco nesses conhecimentos científicos no formato de passatempos. Então, fizemos caça-palavras, depois fizemos palavras cruzadas e nós trabalhamos também com desenhos para colorir a partir das ilustrações das mulheres cientistas, porque a gente não queria apenas falar no formato de texto para as pessoas, porque para contribuir com o repertório sobre mulheres cientistas é fundamental que as pessoas também comecem a se familiarizar com a figura, né, dessas mulheres. Então, a gente conseguiu que um estudante do curso de física, que é ilustrador, que ele fizesse a ilustração das mulheres cientistas a partir de fotos que nós conseguimos dessas mulheres. E aí, no livro, na capa, a gente colocou algumas das mulheres que são trabalhadas no livro e no interior do livro tem desenhos para colorir dessas mulheres. Então, juntamos tudo isso e lançamos no formato de um e-book, porque a gente, de novo, estava ali na pandemia, as pessoas, né, não estavam circulando e a gente queria que esse material chegasse para as pessoas nesse formato. Então, lançamos no modo de um e-book, um PDF, colocamos no blog do projeto, que criamos tudo, porque antes a gente não tinha nada disso, né, gente? Rede social, blog, nada, foi tudo pandemia que fez a gente se encaminhar para isso. Disponibilizamos ali e lançamos a partir de uma notícia no portal da universidade que tínhamos lançado, então, esse material, esse livro. Para nossa surpresa, o livro viralizou. E viralizou, assim, tomando o Brasil todo em pouquíssimo tempo. A gente começou a viver uma experiência que, para quem trabalha com divulgação científica, não é uma experiência que a gente tem né, de modo recorrente, que é conseguir acessar outros espaços, né, e ter a oportunidade de falar em outros espaços, para além de falar com nossos pares. A gente que faz divulgação científica, a gente quer popularizar a ciência, a gente quer que a ciência chegue naquelas pessoas que não são cientistas, que não estão na academia, só que a gente sabe o quanto isso é desafiador e o quanto a gente tem muita dificuldade de fazer isso. E esse livro acabou que ele chegou num público de não cientistas e ele nos deu a oportunidade de falar com esse público. Então, chegou um momento em que a gente tinha inserções na mídia com muita frequência, na TV, rádio, e isso foi, assim, se disseminando de uma forma assustadora, porque a gente nunca tinha vivido essa experiência, e com isso acendeu um alerta para a gente. A gente falou, opa, acho que encontramos a linguagem ideal, ou uma linguagem que tem um potencial para a gente chegar nesse público de não cientistas. Essa linguagem dos passatempos, ela se mostrou com essa potencialidade. Claro.
porque a gente recebia relatos. Eu sou um exemplo. Quando eu enxerguei esse livro de passatempos, eu disse, eu preciso de um. Pois é, e aí nesse projeto que a Bia perguntou, a gente começou então, esse foi o primeiro livro que a gente fez, e ainda na pandemia, a gente foi, como a gente percebeu isso, que era uma linguagem com muito potencial, a gente começou a produzir mais materiais desse tipo. Então, como a gente tinha criado lá o blog, criado o Instagram, o Facebook do projeto, a gente passou a trabalhar semanalmente na produção de novos conteúdos. Então, a gente passou a produzir, além desses passatempos que estão no livro, palavras cruzadas, caça-palavras, os desenhos para colorir, a gente começou a criar quebra-cabeças para jogar online, jogo da memória e outros, e de diferentes mulheres cientistas. E aí a gente foi trabalhando com séries temáticas. Essa foi a do coronavírus. A gente depois começou a trabalhar com as ganhadoras do Nobel. A gente fez o levantamento de todas as mulheres que foram laureadas com o Prêmio Nobel desde a primeira edição, lá em 1901, até o período de 2020, para que a gente pudesse fechar 120 anos de premiação, né, do prêmio. Um número que ainda de participação feminina é muitíssimo baixo, né? Então a gente te perguntar exatamente isso, ficou surpresa, né? Muito surpresa. Acompanho muito a página do Prêmio Nobel e eu sempre acompanho as postagens diariamente, quase. Em todas as minhas redes eu sigo. E é impressionante. Ele é chocante. Mínima, né? E aí a gente começa a levantar os números e a fazer essa... E aí a gente foi escrevendo, levantando, então, de todas as áreas que o Nobel premia, né? Da química, da física, da medicina. Você tem esse número de 120 anos, quantas mulheres foram? Nós tivemos 57 mulheres nesse período, né? 58 premiações, porque a Marie, ela ganhou o Nobel de Química e o Nobel de Física, né? Então, a gente escreveu sobre essas menos de 60 mulheres. Nesse período, foram mais de 900 premiações. Em né? todas as áreas. Então, mais de 900 premiações e menos de 60 É que o que é interessante mulheres, né? nessas posts que eles fazem diariamente, né? A gente observa que se repete muito. Sim. Se repetem as mulheres. Então, a gente vê que a quantidade é reduzida. eles postam, mas a gente vê que tem sempre as mesmas as laureadas. Isso. São sempre, é mais de uma reportagem com as laureadas. Exatamente. Então, a gente vê sobre a história delas, enfim. E aí a gente começou, então, a escrever sobre essas mulheres no blog, a fazer uma pesquisa sobre essas ganhadoras em ordem cronológica, desde a primeira, que foi a Marie, lá em 1903, até o ano de 2020, que foi o período que a gente fechou. E além de escrever e disponibilizar o texto sobre elas, a gente passou a produzir os passatempos sobre essas ganhadoras do Nobel, e o material também está disponível lá no nosso blog. E produzimos também uma série temática sobre as cientistas negras brasileiras, que é uma série também muito cara para o nosso projeto, porque se a gente fala de uma subrepresentação de mulheres no campo científico, quando a gente fala de mulheres cientistas negras, esse número ele cai ainda mais, e aí a gente tem discussões de raça, gênero, que são fundamentais e importantes para a gente fazer. Então, a gente também começou a trabalhar com uma série exclusiva no projeto, que é das cientistas negras brasileiras. Já lançamos 2 livros de passatempos sobre elas e estamos para lançar agora, muito em breve, o volume 3. Não, tô encantada. Eu tô encantada, Beatriz. Tu disse pra mim. Superou, assim, porque eu tô muito encantada, Camila, porque eu tô aprendendo muito. E não é nem aprender, é que tu ama o que tu faz. Amo. E a gente vê na maneira que tu fala o quanto tu ama isso. E é isso que encanta. Porque além da gente aprender, óbvio, além do trabalho ser belíssimo em todos os trabalhos. No museu, meninas e mulheres na ciência. É assim, é com amor. Isso tá falando tudo com muito amor. Então, é muito encantador. Pra mim, eu, de fato, charme, eu tenho um amor profundo por tudo isso. Que tem relação com a minha trajetória, que a gente começou conversando, né? A educação, de fato, foi muito transformadora na minha vida. Não sou o único caso, a gente tem vários casos de pessoas, né? Que a educação, de fato, ela foi bastante transformadora. E eu carrego isso, né? E pretendo continuar fazendo esse trabalho, porque eu também tenho percebido com as pessoas que têm trabalhado conosco, as pessoas que a gente consegue fazer esse trabalho em parceria, as pessoas que a gente consegue atingir, elas também vivem essas experiências, né? E isso
é muito bonito de ver o quanto as ações educativas são transformadoras. E uma coisa que tu falou no início, assim, que me marcou muito, é que tu começou o teu interesse no 5º ano, se a gente for transferir, né? No 5º ano do Ensino Fundamental 1, porque agora fiz Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental séries finais, né? Séries iniciais e finais. Então, tu começou nas séries iniciais, no 5º ano. Então, veja o papel fundamental que um professor teve na tua vida, que tu tinha... Eu me arrepio, menina, tô arrepiada. Tu estava no 5º ano do Ensino Fundamental. E isso se tornou... E me marca até hoje, né? É um ponto chave do que tu é hoje, no 5º ano. Exatamente. É por isso que, assim, às vezes demora de eu contar a trajetória toda, mas é porque ela vem de lá da infância e eu acredito muito nisso. E a gente tem feito esse trabalho com outras crianças, com adolescentes. E a gente volta depois de um tempo a conversar com essas crianças e adolescentes, e também com o público adulto, que a gente tem feito trabalho de visitação a museus com esse público também, professoras e professores em formação na licenciatura. E essas memórias e essas experiências, elas ficam muito fortemente marcadas na memória. Então, a gente vê que tem muito potencial tudo isso. Tem uma frase, eu estava lendo esses dias sobre educação global, e educação ao longo da vida, né? E aí tem uma frase assim que eu li, era um texto, na verdade, que dizia que o professor, ele não tem que entregar tudo. Ele tem que dar a ferramenta para a gente inventar o nosso futuro, né? Então, eu acho que tu é o exemplo. Eu escrevi até esses tempos, eu postei alguma coisa sobre isso, e eu finalizei com essa expressão, porque eu acho ela muito impactante, né? Que é o papel fundamental do professor. E eu acho que hoje eu tô pegando essa frase, essa expressão, e eu tô visualizei ela na minha frente, aqui em vivo, né? Vamos falar biologicamente. A impressão que eu tenho é que eu visualizei essa frase em vivo, assim, é a Camila, né? Na minha frente. E muitas vezes a gente, como professora, como professor, não consegue, assim, dimensionar de imediato, né, o impacto que a gente tem no papel que a gente desempenha na vida das pessoas, né? E eu tive a oportunidade de falar isso para as minhas professoras e professores depois que eu estava na universidade e depois que comecei a fazer alguns desses trabalhos, eu tive a oportunidade de agradecer, de voltar para a escola, para as 2 escolas que eu me formei durante o ensino fundamental e médio, e agradecer as minhas professoras e professores por tudo que fizeram por mim, porque eu fico imaginando que nem sempre essas pessoas têm essa dimensão e essa ideia, porque a gente lida com muitas pessoas, né? São muitas turmas que a gente tem cotidianamente na nossa profissão. E a gente marca, né, essas trajetórias, e muitas vezes sem saber. Assim, no ensino médio, ensino fundamental, eu não fui tão longe. Mas meus professores da faculdade eu tenho contato até hoje, assim, sempre tem alguns mais próximos. A gente conversa, eu conto quando acontece alguma coisa. E a minha orientadora, né, de mestrado, doutorado, iniciação científica. Hoje, inclusive, ela mandou mensagem: por que eu estou sumida? Ela queria saber. Então, para mim, ela é a minha relações inspiração. Afetivas são muito importantes. É impressionante. E não foi uma relação fácil, não. Nem tudo foi um mar de rosas. Mas ela é uma parte da Camila, é a doutora Norma. Uma parte da Camila é a doutora Norma. Mas acho que isso faz muita diferença, né? Até para você escolher o que você vai fazer. Né? Quando você está no ensino médio, fundamental e médio, você tem, às vezes, um professor de referência e você acaba indo para aquela área porque é a área que você mais gosta por causa do professor. Não é que você gosta, é que você gosta do professor. Né? Ele fez a diferença na tua vida, então você vai para aquela área. E acho que a história é bem isso. Mas uma outra coisa que eu queria te perguntar é que você também coloca lá no teu currículo, né? Porque tem muitas coisas lá, assim, super interessantes. Mas uma das coisas que você coloca é que você faz uma relação, um estudo, talvez, relação ciência e arte. Sim. Como que funciona isso? Que projeto é esse? Porque eu já vi que tudo é um projeto novo. Dava para ter gravado 3 podcasts, tá? Isso. Museu de Mulheres, projeto Ciência e que ela Arte. tem. Então, por conta dessa paixão que eu tenho, desde lá da infância, por conta do incentivo das professoras e professores com a arte, com a ciência, enfim. Sempre que eu estou observando e tomando contato com alguma obra de arte,
para mim essas conexões elas são muito fortes por conta desse processo educativo que eu tive de fazer conexões dos diferentes campos do conhecimento, então eu não consigo perceber o mundo de forma segmentada. E aí quando eu vejo uma canção, né, tô ouvindo uma canção, leio um poema, vejo um quadro, uma pintura, uma escultura, enfim, eu faço essas conexões diretamente. E aí comecei a achar que isso poderia vir a ser um projeto, um tema de estudo, enfim. E a gente começou, então, a desenvolver isso como projeto de pesquisa e como projeto de extensão. Então, eu tenho trabalhado de forma mais focada com poesias e com canções. Então, a gente tem canções e poemas que fazem parte da nossa cultura, da cultura brasileira, onde a gente nota os conhecimentos científicos sendo abordados. Então, eu estou lá ouvindo uma canção do Gilberto Gil, uma canção do Chico Buarque, uma canção da Marisa Monte, né? E aí a gente vai percebendo que tem conhecimentos científicos, temas científicos sendo abordados ali e que isso nos permite fazer reflexões mais críticas e profundas sobre o papel da ciência e de uma ciência contextualizada. E a mesma coisa com os poemas. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de ir para as escolas e levar essas canções e poemas para as escolas e trabalhar nas aulas de química, nas aulas de física, nas aulas de biologia, nas aulas de matemática. Matemática nos poemas, nas canções, biologia em poemas e canções, né, da cultura popular brasileira. E também a fazer esse trabalho no curso de licenciatura. Então, a gente tem trabalhado também nas licenciaturas da química, da física, da biologia e da matemática, com esses materiais para a gente fazer essas reflexões das relações entre ciência e arte. E aí, no primeiro momento, pode parecer estranho, falar, nossa, né, mas química, poesia, física, tem muita coisa, mas tem muito material, porque a gente fez um processo também de catalogar canções e poemas já, e o nosso acervo, ele é um acervo enorme. Não, tem filmes, né? Eu filmes, tenho um menino, com certeza. né? Tu já sabe. Eu tenho um menino. E aí ele começou a... Os filmes da Marvel tem. Sim. Se tu olhar com atenção, o do Hulk é sensacional, porque ele mostra direitinho características dentro do laboratório, de espécies de... Por que o Hulk é verde, por que ele é forte, por que ele se regenera. Então, Tem mas muita. são coisinhas, né? Infantil, obviamente, infantil, adolescente, mas se a gente pegar bem ali, né? O contexto todo, a gente entende que eles... Tem ciência ali. Claro, sempre. E aí, desse trabalho todo, a gente fez um evento que chama Sarau Ciência e Arte. Onde a gente vai voltar. Com a pandemia, a gente fez somente uma versão online, e depois a gente suspendeu o evento, onde a gente vai fazendo um trabalho, inclusive um trabalho corporal com as pessoas, para que a gente comece a estudar poemas, estudar canções, para a gente pensar em performances artísticas, para a gente fazer em palco e apresentar para o público. Então, a gente passa um processo, alguns meses, estudando esses poemas e essas canções, e aí faz um trabalho corporal com elementos do circo, da dança, com várias oficinas. E a gente vai criando também essas performances para apresentar para o público. É um evento aberto, é um evento de extensão. A gente tem uma data onde a gente faz essa edição do Sarau Ciência e Arte. Então, um evento de divulgação científica por meio da arte. E posso fazer uma perguntinha mais aqui, né? Porque a Bia também tem bastante coisa a inventar. E tu vai perguntando, tu vai falando. Eu tenho... E assim, se a gente quiser fazer parceria com vocês têm? Nossa, lá na faculdade. A gente fala com a professora Leide, por exemplo, né? Vai amar isso tudo, né? Sim. E aí a gente... Bom, conversamos lá. Vamos fazer uma parceria com, né? Com toda certeza. Toda certeza. Todos esses projetos que a gente comentou... Eles têm pessoas que integram a equipe, que são pessoas não somente da UFPR, pessoas de outras instituições, pessoas que estão fora da universidade. Então, a gente trabalha numa perspectiva de trabalho em rede, de parceria, é o que a gente acredita. Então, fica super aberto para a gente fazer muitas outras parcerias. Muito bacana, parabéns, eu tô encantada. Sim, tem muita coisa Tem muita coisa. Mas eu acho que agora já tá caminhando para encerrar, né? Porque, olha, eu não faço a mínima ideia do tempo, porque eu não vi o tempo passar. Sim.
Na verdade, assim, antes da gente encerrar, eu sempre costumo fazer uma pergunta que, assim, a gente fala tanto de trabalho, a gente fala tanto, né, das partes mais técnicas, de desenvolver projetos. O que a Camila faz quando ela não está fazendo isso? Quando você não está envolvida nos projetos de extensão, nem está lá, né, dando aula na universidade. O que você faz nas suas horas livres? Eu adoro ficar com as minhas plantas e cuidar de plantas, né? É uma paixão, assim, que eu tenho... absurda, e gosto muito de ficar, assim, de ouvir música, de sair para caminhar. Eu sei que é o meu tema de trabalho, mas eu sempre também estou circulando pelos museus e pelas exposições, porque também é o que eu gosto de fazer. Então, nas minhas horas vagas, eu estou, assim, principalmente cuidando das minhas plantas, que eu sou apaixonada pelas minhas plantas. Estou ouvindo música, ou estou circulando por aí nos museus e nas exposições, é o que alimenta a minha alma. Ai, que lindo! Eu tô muito tua fã. Eu tenho que controlar as minhas reações hoje. Sim, eu gostaria até de agradecer, né, por você ter conversado um pouquinho com a gente. Realmente, assim, essa é uma conversa que não vai ser encerrada por aqui. Acho que a gente tem tanta coisa para contribuir, para conversar, porque acho que você tem uma experiência muito rica, né, principalmente nessa parte de extensão, assim, que eu acho muito legal, porque é tão difícil, né? A gente que vem lá da Universidade Federal também, a gente fica muito focado em bancada, mas eu acho que é um mundo de muitas oportunidades, né? Eu que trabalhei em museu sei bem disso, assim. Acho que é um caminho para você fazer a relação, né, de levar a ciência para uma população que não está acostumada com a ciência, né? E levar isso de forma bem leve. Então, só tenho a agradecer por essa nossa conversa. Agora a gente já vai caminhar para o encerramento, mas primeiro eu quero te passar a palavra, né? Para a tua palavra final, para te encerrar a tua fala, depois eu encerro. Eu quero agradecer pela oportunidade. Estou bem feliz de estar aqui com vocês, com duas mulheres. Eu gosto sempre de valorizar quando a gente tem a oportunidade de estar nesse espaço, e um espaço protagonizado por mulheres. Então, isso é muito simbólico, é muito bonito, é muito importante que vocês estejam à frente desse projeto, fazendo essa divulgação e essa educação científica, que é, de fato, fundamental. Agradecer pela oportunidade, pelo espaço, a abertura para poder contar um pouquinho da trajetória, dos projetos que a gente vem desenvolvendo. Me emocionei muito aqui, porque, de fato, isso para mim é um tema muito, muito sensível, muito caro, e sempre me emociona quando eu tenho a oportunidade de falar com mulheres. É algo que eu tenho, há alguns anos, me dedicado a valorizar e a perceber com mais atenção, e sempre que eu tenho essa oportunidade me sensibiliza e me emociona demais. Então, agradeço pela oportunidade, pelo espaço. Bom, Camila, eu quero te agradecer como Camila e agradecer em nome, né, meu, da Bia, porque foi um bate-papo muito precioso. Eu, particularmente, aprendi muito. Eu gosto muito dos museus, mas como frequentadora, né, não como organizadora, curadora, imagina, né? Olha só. E o teu projeto que tu encabeça, junto com as tuas colegas, né, com a tua equipe do Meninas e Mulheres na Ciência, também é fundamental, né, para a gente ter cada vez mais espaço no meio acadêmico e científico, né? Então, te agradecer imensamente a tua disponibilidade. Eu fiquei também bastante emocionada, porque eu gosto muito de ouvir pessoas que amam o que fazem. E tu, assim, representa muito bem isso, né? Aquela frase que eu falei antes, que a gente tem que dar ferramentas para os nossos estudantes inventarem o futuro. Eu acho que tu representa muito bem essa frase. Então, quero te agradecer imensamente. Obrigada, amiga. Obrigada, Bia, né? Pela tua sugestão. A gente tem convidados excepcionais no podcast, cientistas maravilhosos. E tem a Pamela, que também trabalha com mulheres na ciência. Então, assim, muito obrigada mesmo. Então, eu vou encerrando a gravação do podcast por aqui. Quero agradecer à Faculdade Pequeno Príncipe, a produção do Estúdio Capto. Espero que o sentimento que a gente tenha desencadeado com esse bate-papo seja o mesmo em vocês do que foi para nós. E nós esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, pessoal. Até o próximo.